E voltamos ao vivo aqui com o Brasil Urgente nesta terça-feira quente no interior de São Paulo. E hoje a gente dá sequência na série de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de São José do Rio Preto. Por sorteio realizado no dia 28 de setembro na sede da Band Paulista em Rio Preto, foi definida a ordem de participação de cada candidato. Hoje quem conversa comigo é a candidata Coronel Helena, da coligação Mudança com Segurança. Coronel Helena tem 50 anos, em 1989 foi uma das 15 primeiras mulheres a ingressar na Escola de Comandantes da Polícia Militar. Em 2015 foi promovida a coronel. Disputa as eleições para prefeito pela primeira vez. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Boa tarde, candidata. Seu tempo começa a contar agora. E a primeira pergunta para a senhora é com relação à pandemia. Se a senhora fosse prefeita hoje, como que a senhora atuaria com relação à pandemia? Bem, primeiro, boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Fabiano. Quero cumprimentar a toda a equipe da Band e parabenizar por essa iniciativa e por nos dar a oportunidade de expor um pouquinho sobre as nossas ideias e nossos projetos. Bem, em relação à pandemia, eu acredito que a administração atual errou na gestão por ter tido esse olhar apenas para a crise sanitária e não para o problema econômico decorrente dela e também o problema de assistência social decorrente do desemprego provocado pela crise. No nosso governo, a ideia é mudar o foco da gestão. Então, a primeira medida será reorganizar o comitê gestor e colocar sob a coordenação geral da Defesa Civil, de forma que esse coordenador, esse gestor de crise, seja um estrategista que consiga enxergar todas as esferas e todas as áreas que foram atingidas, como a própria economia já citada, a questão social, o transporte público, por exemplo, foi um setor que manifestou bastante problema, tivemos ônibus lotados nos horários de pico, um problema que não foi resolvido pela gestão local. A questão da testagem em massa da população, que foi muito falha, o monitoramento e acompanhamento das pessoas que tiveram contato com infectados também não foi feito. Então, a ideia na minha gestão é o quê? É rever todos esses problemas que não foram adequadamente tratados nessa gestão e tomar essas medidas de forma sistemática, organizada, controlando as ações por meio da Defesa Civil. Candidata, todo pleito ele necessita de um plano de governo do candidato. A senhora tem o seu plano de governo, inclusive já no TSE, e ele contempla dezenas de ações. Como implementar todas essas ações em 4 anos? Essa pergunta é bem interessante porque ele se trata de um projeto justamente para ser desenvolvido em 4 anos. Então, nós temos algumas áreas que são prioritárias, como a recuperação da economia, e para isso nós temos que começar organizando a casa. Então, a primeira medida que é necessária é justamente uma avaliação do cenário. Acreditamos que a pandemia e seus efeitos ainda estarão trazendo problemas para a gestão, então nós vamos promover uma reorganização administrativa com extinção de algumas pastas que terão suas atividades realocadas para outras pastas e vamos focar inicialmente no desenvolvimento econômico, com atração de novas empresas, novos negócios, fomento do turismo, fomento das startups, trazendo inovação, tecnologia, capacitando as pessoas para esse novo mundo que já está surgindo. Candidata, ainda com relação à situação que nós vivemos hoje e que os próximos prefeitos eleitos vão enfrentar daqui para frente, a partir do ano que vem, como gerar emprego e devolver ao chefe de família a condição de manter a sua família e colocar o alimento em casa? Essa pergunta é fundamental, porque Rio Preto é uma cidade estratégica, bem localizada no estado de São Paulo, cercada por grandes rodovias, tem
aí uma população maravilhosa, um clima um pouco quente, mas mesmo assim é uma cidade muito receptiva. Mas aparentemente as últimas administrações têm se mostrado hostis à atração principalmente de indústrias. E a nossa proposta é apresentar Rio Preto de uma forma muito positiva em todos os mercados, nacional e internacional. E com isso, atrair empresas, principalmente empresas de base tecnológica, empresas de medicamento, de alimentos, centros de distribuição. Então, eu acho que falta essa postura do poder público no sentido de levar a cidade. Nós não podemos ter um secretário de desenvolvimento econômico que é de gabinete. Tem que ser alguém que realmente ponha o pé na estrada e vá buscar essa atração de novos negócios. E isso nós vamos fazer. Candidata, a senhora fez carreira na área de segurança pública, né, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e deve ter isso como bandeira nessa campanha. Rio Preto, na opinião da senhora, é uma cidade segura? O que falta na cidade? A gente sabe que a segurança pública ela é pautada pelo governo do estado, mas tem parceria também com o município. Na opinião da senhora, a cidade é segura e o que falta para que os cidadãos daqui se sintam com segurança? Essa pergunta, você, na verdade, já adiantou parte da resposta. A segurança pública é dever do Estado, mas o município tem uma série de ações, de providências que podem ser adotadas para fazer o que nós chamamos de prevenção primária. É o investimento na base, por exemplo, no planejamento de ações que vão impactar diretamente na segurança pública, como o esporte, como a assistência social. O esporte de Rio Preto ele foi destruído ao longo desses últimos 20 anos e é uma política pública que tem interferência tanto na saúde, como na educação, quanto na segurança pública. E uma bandeira forte que nós estamos apresentando é o armamento da Guarda Civil. Nós vamos, primeiro, é uma valorização da Guarda que poderá atuar de maneira complementar à Polícia Militar e, além disso, também vamos integrar as forças de segurança. Então, é bem importante que isso aconteça. Ou seja, você tem que cuidar da base, estruturando, tendo uma boa zeladoria, iluminação pública, projetos sociais envolvendo o jovem, o adulto, o idoso, valorizar a categoria que cuida da segurança pública e integrar todos os órgãos dentro de um objetivo único, que é tornar a cidade cada vez mais segura para o cidadão. Candidata, ainda no plano de governo da senhora, a senhora aborda a questão da corrupção, inclusive com trechos de reportagens de jornais locais. A senhora acredita que a cidade sofre com a corrupção? E se sim, quais são as medidas adotadas se eleita? Sem dúvida, como você bem citou, notícias de jornais locais já trouxeram que Rio Preto perde a cada ano 350 milhões com a corrupção. Então a gente precisa estancar essa perda. Duas medidas importantes que nós vamos adotar, que é a criação de uma controladoria geral do município e da corregedoria geral do município. Esses dois órgãos vão ter liberdade de atuação dentro da prefeitura e vão então criar aí uma forma, isso garante, assegura inclusive para o próprio prefeito, né? E com a finalidade então de estancar realmente esse ralo que leva tanto recurso e que prejudica você, cidadão, aí na ponta da linha. Candidata, um tema sempre debatido nas eleições é a questão da saúde. O brasileiro sofreu muito porque precisou muito mais da saúde pública do que precisa já normalmente. Falando de município, Rio Preto tem a saúde em qual patamar, na opinião da senhora, e o que a senhora pretende fazer com a saúde de Rio Preto se for eleita? Os problemas são muitos. Como vovó já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Então, as nossas providências, apesar de simples, elas são muito efetivas. Nós pretendemos investir inicialmente na saúde, na prevenção. A prevenção por meio da atenção primária básica, por meio dos agentes, da atuação dos agentes de saúde da família.
Vamos reorganizar o sistema, reestruturar as UPAs e UBSs, reformulando a estrutura, porque a gente tem notícia de que não há espaço para os agentes de saúde da família, para aqueles projetos preventivos do diabético, do tabagista, os programas de saúde da mulher são vários programas que precisam ser retomados. Nós vamos investir nisso e trazer, então, essa questão da prevenção à tona, porque a cada R$1 gasto em prevenção, você economiza pelo menos R$7 depois, para corrigir o problema que não foi prevenido. Candidata, a senhora tem 30 segundos para suas considerações. Eu quero dizer ao eleitor que Rio Preto está diante de duas possibilidades: a continuidade do que já temos aí por 20 anos e uma mudança segura, com uma pessoa que tem experiência em gestão pública depois de um trabalho de 31 anos na Polícia Militar. Por isso, eu conto com o voto do eleitor para uma mudança segura que a cidade quer e precisa. Muito obrigada. Candidata, obrigado pela participação e pela presença aqui no Brasil Urgente. Acesse coronehelena10.com.br e vote 10.